Amores perdidos, almas perdidas. Nós estamos em um seminário que fala acerca sobre ganhar vidas. Mas vem o questionamento: por que não estamos ganhando vidas? Já falei aqui algumas vezes sobre a mangueira. A mangueira, todo mundo sabe que é uma mangueira, né? A árvore que dá manga. Você precisa forçar a mangueira da manga? Você não precisa forçar a mangueira da manga. Ela está lá, ela vai frutificar naturalmente. Não vai ser preciso você forçar ela da manga, não vai ser preciso você bater nela para dar manga. Se ela estiver plantada bem, ela vai dar manga, porque é o natural dela dar manga. É o natural dela dar frutos. Nós, como cristãos, também temos como naturalidade da nossa existência o dar frutos. Jesus falou isso, que ele iria nos chamar, né? João 15,16, eu os escolhi para que vocês vão e deem o quê? Fruto. Ou seja, cristão dá fruto. Mas por que não damos frutos? O que impede de darmos os frutos? E quando eu digo fruto, mais uma vez aqui, eu sei, nós estamos aqui em um seminário que trata acerca da questão de vidas, mas tem esse fruto como algo geral. Por que não conseguimos mudar a nossa realidade? Por que não conseguimos vencer determinados pecados? Por que não conseguimos vencer determinados comportamentos? Por que não conseguimos vencer determinadas atitudes? Por que não conseguimos trazer novas vidas? O que está me impedindo? Eu quero começar com uma pergunta, que essa pergunta vai estar intimamente ligada com o porquê não frutificamos, o porquê não damos frutos. Não vou ficar repetindo muito, mas tem esse fruto dessa forma: fruto tanto quanto dar vidas, gerar novas vidas para o reino de Deus, quanto mudança de comportamentos, mudança de atitudes. Queridos, um cerne principal que vai definir se nós iremos dar bons frutos ou maus frutos, se nós iremos salvar vidas ou ignorá-las, se nós iremos avançar como pessoa ou não avançar, se nós iremos seguir como uma boa igreja ou não seguir, é isso aqui: o quão próximo nós estamos de Jesus. Falei para vocês que a mangueira dá fruto normalmente, naturalmente, né? Mas se você cortar o galho da mangueira e deixar ele fora, ele vai dar fruto? Não vai dar fruto. Ele vai secar. Ele vai morrer. Então, aqui a gente já começa a fazer algumas ligações. Se eu quero dar fruto, se eu quero melhorar, se eu quero evoluir como um cristão, se eu quero ter de fato uma nova vida, se eu quero ser de fato uma nova criatura, com novos comportamentos, o que é preciso? É preciso eu estar ligado em Jesus. É preciso eu estar junto de Jesus. Então essa aqui é a primeira pergunta que vai nos guiar aqui essa noite: o quão próximo você está de Jesus? Isso aqui, como foi falado, né? Muito bem falado pelo Jones, seminário é estudo. Se é estudo, pressupõe que você já tem uma caminhada cristã. Aqui nós não estamos no culto de colheita, etc. Eu estou falando para cristãos. E mesmo falando para cristãos, essa pergunta é muito válida. Porque o fato de estarmos numa igreja, o fato de estarmos aqui todo domingo, toda quarta, o fato de nos identificarmos como cristãos, não quer dizer que nós estejamos perto de Cristo. Não quer dizer que nós estejamos de fato ligados na videira. Eu já dei esse exemplo aqui para vocês uma vez. Vou refrescar aqui a memória. Brasil. O Brasil é considerado uma das nações mais cristãs do mundo, juntando cristãos protestantes evangélicos com cristãos católicos. Barra para mais de 80%, 90%.
Por que então somos conhecidos como uma nação da promiscuidade, da ladroagem, da corrupção? Tem alguma coisa aí que não está batendo. E o que é que não está batendo? É exatamente isso. Muitos cristãos hoje são apenas cristãos nominais. Falam que são cristãos, mas o quão perto será que eles estão de Jesus? O quão ligados será que eles estão na videira que dá a vida? Antigamente, anos 2000, anos 90, anos 80, haviam chamados católicos nominais. Com certeza vocês já devem ter escutado essa expressão. O que era o católico nominal? Católico nominal era aquele cara que se dizia ser católico, mas nunca ia em nenhuma missa. Dizia ser católico, mas a última missa que ele foi o batismo dele, o batizado dele. Mas perguntava, e aí, qual é a sua religião? Não, eu sou católico. Qual a última vez que foi na missa? Eu fui no casamento. Não, casamento não é missa. Qual a última vez foi na missa mesmo lá para comungar? Não, faz muito tempo que eu não vou. Os católicos nominais. Aí quando ia lá o IBGE perguntar, e aí, qual a sua religião? Sou católico. Beleza. Só que o que aconteceu, infelizmente? Hoje em dia, o que mais vemos é evangélicos nominais. Qual a sua religião? Eu sou evangélico. Beleza. Mas que evangélico é esse que não produz nenhuma mudança? Que se comporta como um outro sem religião? Infelizmente é isso que estamos vivendo no momento. Existem os católicos nominais e existe agora os evangélicos nominais. E digo mais até, há um fenômeno no Brasil, que o IBGE já está pegando, de pessoas retornando ao catolicismo. O número de católicos, pela primeira vez em anos, está aumentando de novo no nosso país. Por quê? Por causa disso. Foi criada uma geração de evangélicos nominais. Evangélicos que só têm o nome de evangélico, mas não se comporta como cristão evangélico. Não tem base evangélica. Por isso que é tão importante, queridos. Eu bato isso, nem está aqui na ministração, mas toda vez que eu ministro, eu bato muito nisso. Cara, é preciso que você tenha uma rotina de estudos bíblicos. É preciso que você tenha uma constância de estudos bíblicos. Porque senão, vai vir qualquer seita, vai vir qualquer pensamento errado e vai facilmente te corromper. Porque quando a teologia errada, por assim dizer, vem, ela não vem se mostrando errada. Ela vem do bem, fazendo bem ao próximo, tudo e tal. Outro dado interessante, há um aumento de cristãos se tornando espíritas. Aumento de cristãos indo para seitas. Por que isso? Cristãos nominais. Se dizem evangélicos, se dizem cristãos, mas estão longe de Jesus. Cristãos sem base bíblica. Mas esse não é o ponto daqui de hoje. Foi só um parêntese necessário. Já que estamos no seminário, fica aí o parêntese necessário. Queridos, leia a Bíblia, estude, procure estudos bíblicos. Pastor, não sei por onde começar. Manda mensagem para mim que eu vou lhe indicar por onde você começar. Mas não deixe para ver, para ouvir a palavra só aqui na igreja. Não deixe para estudar só aqui. Até porque, o pastor Agno há de concordar comigo, aqui na igreja, no domingo, nas quartas, não dá para a gente dar estudo bíblico sobre a Bíblia. A gente dá uma palavra de exortação, de fé, para você avançar, para você cuidar da sua família, coisas pontuais. Mas o estudo bíblico lá sistemático é preciso que você busque. Porque isso lhe atrai para Deus. A Bíblia fala, o meu povo se perde por causa de conhecimento. Voltando agora ao assunto aqui. Quando você está apaixonado por uma pessoa, o que mais você quer é estar próximo dessa pessoa. O que mais você quer é saber sobre essa pessoa. Então aqui fica a pergunta:
o quão próximo você quer estar de Jesus. O quão próximo você deseja ter Jesus perto de você. Porque se isso aqui acontecer, os frutos vão vir naturalmente. Naturalmente. Mas vamos prosseguir. Guarde essa pergunta. Quero que você abra lá em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Só beber uma água, rapidinho. Obrigado, tio. Que eles eram impostores. Próximo, versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, queridos? Apocalipse 2, versículo 1 ao 7. Carta à igreja de Éfeso. Pode passar e vamos ver o contexto rapidinho? O que acontece? João estava preso na ilha de Patmos. Depois a gente vai ver como ele foi para lá. E na ilha de Patmos, ele recebeu uma visão do Senhor Jesus glorificado. E nessa visão, Jesus pede que ele escreva uma carta para 7 igrejas. E uma dessas igrejas é justamente a igreja de Éfeso, que é a igreja que nós lemos aqui há pouco. Quem fundou a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo, em uma de suas viagens missionárias. Fundada pelo apóstolo Paulo. Depois que o apóstolo Paulo saiu, quem ficou como pastor dessa igreja foi Timóteo. Timóteo foi preso, levaram Timóteo embora. E quem ficou pastoreando essa igreja foi um ancião, que era quem? Justamente João, o apóstolo amado. Já velhinho, ele já era, se eu não me engano, o único dos apóstolos que ainda estava vivo. Como a igreja ficou sem pastor, ele assumiu a liderança da igreja de Éfeso. Só que o que acontece? Éfeso era a capital da Ásia Menor, daquela área toda ali. Éfeso, Colossos, aquela parte ali, onde hoje é a Turquia. Em Éfeso tinha um dos maiores templos pagãos da antiguidade, que era o templo da deusa Ártemis, ou Diana. Ártemis para os gregos, Diana para os romanos. E essa cidade, ela vivia basicamente do quê? Da peregrinação religiosa. Todos os gregos daquele lugar, todos os romanos, eles iam até o templo de Ártemis. E lá no templo de Ártemis, eles praticavam imoralidades, enfim, várias coisas. Fato é que o que aconteceu? A igreja de Éfeso começou a crescer. Primeiro foi Paulo, depois foi Timóteo, depois João estava. Éfeso começou a crescer. E ela cresceu de tal forma que isso começou a impactar na economia daquela cidade. Começou a impactar na economia daquela cidade. As pessoas já não estavam deixando tanto mais dinheiro na cidade, porque a idolatria estava caindo na cidade.
Os feiticeiros vinham e entregavam seus livros, queimavam em praça pública. Enfim, a economia da cidade estava sendo alvoroçada por causa da igreja de Éfeso que estava crescendo. O que aconteceu então? O imperador Diocesano, eu acho, alguma coisa assim. O imperador Diocesano, acredito que seja isso. Se não for isso, é algo próximo. Mandou prender João. Pegaram João e levaram João isolado para uma ilha no mar Egeu, chamada Ilha de Patmos. E foi nessa ilha de Patmos que João ficou preso. Só que o que acontece? Aí vem a questão. Passou-se uma geração. Isso aí aconteceu, isso que eu relatei agora, aconteceu por volta do ano... Foi logo depois da queda de Jerusalém. Anos 60, por aí, 68, não lembro agora. João estava preso. João foi o discípulo que mais viveu. Lá por volta do ano de 98, João, preso na ilha de Patmos, começou a ter as visões do Apocalipse. E nisso já tinha passado uma geração da igreja de Éfeso. Ou seja, aquelas pessoas que estavam lá na igreja de Éfeso não eram mais as primeiras. Não eram mais aquela igreja que alvoroçou a cidade de Éfeso. Não era mais aquela igreja que estava revolucionando até a economia daquele lugar. Era uma outra geração. Era uma outra geração. E tem um ditado que infelizmente, é um ditado da sociologia na verdade isso aí. Mas que infelizmente a gente vê isso até nessas coisas que diz o quê? Gerações fortes vão produzir uma geração subsequente fraca. E foi o que aconteceu espiritualmente na igreja de Éfeso. A igreja que antes dominava toda a Ásia Menor, a tal ponto de incomodar o maior templo da época grego, que era o templo da Diana dos Efésios, agora estava embaixo, no ano de 98. Então Jesus aparece em visão para João e fala: João, você vai escrever uma carta para 7 igrejas. E uma dessas igrejas era justamente a igreja de Éfeso. E agora a gente vai analisar versículo por versículo. Tudo bem, queridos? Pode passar aí. Apocalipse 2:1, pode passar. Agora sim. E assim começa a carta para a igreja de Éfeso. Jesus mandando a carta para a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Ponto. O que isso pode trazer para nós aqui desde já? Jesus está falando. Quando Jesus fala anjo da igreja, ao anjo da igreja ele quer falar quem? Ao pastor da igreja. Jesus está direcionando ao pastor da igreja, a autoridade daquela igreja. Escreve essas coisas. Estas são palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. 7, aí vem as simbologias do Apocalipse, né? 7 estrelas são a mesma representação dos 7 pastores, candelabros à igreja. Jesus está falando o quê? Eu sou aquele que tem os pastores em minhas mãos. Mas além disso, eu sou aquele que anda no meio da igreja. Por isso que eu comecei falando daquela forma. Você está em um evento sobrenatural, porque o Deus sobrenatural está nesse lugar. Jesus está dizendo o quê? Eu ando no meio da igreja. Eu ando entre os 7 candelabros de ouro. Jesus está falando exatamente isso. Eu estou andando no meio da igreja. Ou seja, Deus está vendo a igreja, queridos. Às vezes a gente fica preocupado, né? Cara, o que vai acontecer com a igreja? O mundo está cada vez piorando. Nós vimos a menção de Ezequias agora há pouco. Mundo piorando. Como é que vai ficar a situação? Mas uma coisa é fato: Jesus está no meio da igreja. Ele tem a autoridade da igreja nas suas mãos, ele fala. Então ele já começa assim, direcionando: eu estou no meio da igreja. Certo? Pode passar. E ele vai começar agora traçando alguns pontos positivos acerca da igreja de Éfeso. Primeira coisa que ele aponta é exatamente isso aí, ó. Fiel na doutrina. Ele vai falar o quê? Éfeso
eu conheço as suas obras. Eu sei o trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Primeiro alerta para nós aqui. Primeiro alerta para nós. Estamos no seminário de ensino. Queridos, cuidado com as coisas que você ouve. Cuidado com os pastores que vocês seguem. Cuidado com os influenciadores que influenciam. Cuidado, queridos. Porque nem tudo que tem aparência de bom é de fato bom. Nem tudo que aparenta ser certo é de fato certo. Nós precisamos, como igreja, ficarmos fiéis na doutrina. E o que quer dizer ser fiel na doutrina? Ficar firme no ensino correto. O que aconteceu lá na igreja de Éfeso? Eu não lembro, acho que é em Atos mesmo. Em Atos, quando Paulo está se despedindo de Éfeso, lembra? Ele fundou a igreja de Éfeso. Quando Paulo está se despedindo de Éfeso, ele fala, olha, vai virar lobos disfarçados e vão tentar acabar com essa obra. Parafraseando o que Paulo disse. E de fato aconteceu. Passou-se um tempo, começou a aparecer lá na igreja de Éfeso uns apóstolos itinerantes, uns pastores itinerantes. Só que Éfeso foi firme. Não, nós vamos ficar com as palavras dos apóstolos. Porque esses apóstolos itinerantes que apareciam lá, eles pregavam contra o que Paulo dizia. Teve esse mesmo problema lá em Coríntios. Se você ler a carta, eu acho que 2 Coríntios vai tratar desse mesmo problema, desses pregadores itinerantes. Por isso, como alerta para a igreja, cuidado com quem você ouve. Cuidado com os pastores que você ouve. Hoje em dia, queridos, está aí na mídia vários pastores, que a gente fala dos pastores coach. Pastor que só sabe falar do bem, da coisa boa, do que vai dar certo, do que é isso, do que é aquilo. Pega a palavra de Deus e dilui o máximo possível, para só tocar no emocional. Como diz um outro pastor que eu acompanho, as pessoas estão indo adormecidas, anestesiadas para o inferno, por causa desses pastores. Ah, tudo pode, tudo é bom, entendeu? Esses pastores de Netflix, não vou citar o nome. Vai lá, joga os pastores no Netflix. O que é esses pastores lá, querido? Pastores coach. Pregam para as pessoas irem anestesiadas para o inferno, porque não pregam a verdadeira palavra. Não prega sobre arrependimento de pecado, sobre santidade. E aqui fica um teste. Queridos, a verdadeira teologia sempre vai fazer com que você vá em direção à santidade. A verdadeira teologia sempre vai falar do pecado. Sempre vai falar que você precisa mudar de vida. Se você vê um pastor, pastora, que sei lá que seja, que diz que está tudo bem o jeito que está, que Deus te aceita, porque Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo, que Deus vai salvar todo mundo, isso é mentira. Isso é errado. Cuidado com o que você assiste, com as pregações que você se alimenta. Novamente, e eu também não quero dizer, porque às vezes a gente vai para o outro lado, né? A gente vai para o outro lado. Ah, então só vou ouvir a pregação aqui na igreja. Não estou falando isso de maneira nenhuma. É isto, e é válido, você procurar conhecimento. Mas cuidado de onde você está se alimentando. Na dúvida, eu me coloco à disposição. Pastor, o que o senhor acha desse pastor? E eu vou lhe falar com sinceridade. Assim também como o pastor Agno vai responder, pastor Xavier vai responder. Entendeu? Na dúvida, pergunte. Como eu falei na minha última ministração na quarta-feira, você não está sozinho na sua vida espiritual. Aqui você tem pastores, você tem líderes que cuidam de você. Na dúvida, pergunte. Voltando para a ministração, eles eram fiéis na doutrina. Estavam lá firmes, não aceitando outros ensinamentos. Próximo, eles eram fiéis no trabalho. O que Jesus fala para eles? Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Era uma igreja que trabalhava.
estava firme. Vamos dizer assim, se fosse hoje, era uma igreja cheia de ministérios. E todo mundo da igreja estava dentro de algum ministério. Uma igreja que funcionava todo dia. Uma igreja cheia de voluntários, cheia de obreiros, cheia de líderes. Era uma igreja que trabalhava. E a gente viu, trabalharam tanto que estavam destruindo lá a economia pagã idólatra de Éfeso. Então, nós já vimos aqui duas características. Ela era uma igreja que era fiel na doutrina, fiel nos ensinamentos corretos. Era uma igreja que trabalhava, tinha boas obras, tinha algo a mostrar. O que mais? Próximo aí, ela era uma igreja que era fiel nas tribulações. Vocês lembram que eu falei? A economia da cidade de Éfeso começou a decair. A economia decaindo, os governantes de Éfeso foram atrás dos cristãos. Foram atrás dos cristãos. Que queridos, isso é uma coisa. Eu ouvi um pastor falando isso hoje. Queridos, ao longo de toda a história, o cristianismo sempre foi e sempre será perseguido. Eu estava vendo um documentário excelente, produzido pelo Seminário Batista lá do Mato Grosso do Sul, acerca da história da igreja. Desde lá, a fundação dos Pentecostes, até os dias de hoje, o neopentecostalismo. São uns 8 episódios, cada episódio de 1 hora. Muito bom, muito bem feito mesmo. Nível aí Brasil Paralelo de produção, muito bom mesmo. E lá eles mostram, a gente é possível ver, queridos, os cristãos sempre foram perseguidos. Por quê? Porque nós incomodamos o mundo. É para incomodar. Se há cristianismo que é bem aceito por todos, novamente, cuidado com esse cristianismo. Cuidado com isso. Ah, é o cristianismo legal. Ah, não, esse pastor é o pastor legal, é o pastor bom. Todo mundo gosta desse pastor. Cuidado com isso. Porque se todo mundo gosta, qual é a diferença que ele está fazendo nesse mundo então? Que o sal muda, a luz ilumina. Se ele não está fazendo isso, tem alguma coisa errada. Enfim, o cristianismo, por toda a era, por toda a cristandade, sofreu perseguição. Se você for parar para pensar, tirando os países comunistas, nós estamos vivendo a era de maior paz para o cristianismo. Tirando os países comunistas. Ah, mas ainda tem crítica da mídia, ainda tem isso. Queridos, não se compara. Apóstolo Paulo, não lembro. Alguém falou da Bíblia, não lembro agora. A gente ainda não teve que morrer. Não teve que resistir até o sangue. Os outros cristãos ao longo das eras tiveram que morrer. Você quer saber mais sobre isso? Assista o filme Quo Vadis, é um filme antigo de 1950, mas que eu não sei se alguém já assistiu. Quo Vadis é um filme excelente. Esse eu sei que já assistiu, é muito bom. Quo Vadis mostra a perseguição do Império Romano sobre os cristãos. Eles iam para a fogueira, iam para os leões, cantando. A gente está muito de boa. Ah, mas não, agora não pode falar porque é o cancelamento, foi cancelado na internet. Beleza, foi cancelado na internet? Desliga o notebook, a vida continua fora da internet. Lá não, lá era morrer mesmo. Era ir pro leão. Era ser cortado ao meio. Nessa época aqui, todos os 11 discípulos já tinham sido martirizados. Todos foram assassinados. O único que ainda estava vivo era João, que era o que estava escrevendo isso aí. Do resto, todo mundo foi assassinado. Foi Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Foi André sendo crucificado em forma de X. Bartolomeu seria o mesmo Natanael na Bíblia. A tradição conta que ele teve a sua pele toda esfolada, arrancaram a pele dele ainda vivo. Lá na Ucrânia, eu acho. Não, foi na Índia. Enfim, todos já tinham morrido. Cristão é perseguido. Agradecemos a Deus porque vivemos em tempo de paz. Mesmo ainda tendo as confusões que temos, aqui no Brasil, na maior parte do mundo, exceto os países comunistas, claro, porque lá sim eles sofrem perseguição, ainda estamos em tempos de paz. Enfim, mas a igreja de Éfeso, com tudo isso, permaneceu o quê? Fiel nas tribulações. E isso é interessante, é reconhecido por Jesus. Jesus mesmo disse, olha, vocês têm perseverado.
e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não têm o quê? Desfalecido. Vocês têm continuado firmes. O último aí, para a gente entrar na outra parte da ministração. O último elogio que foi feito, o quê? Eles eram fiéis na ética, na sua conduta. Mas vocês têm a seu favor um ponto: vocês odeiam as obras dos nicolaítas, como eu também as odeio. Nicolaítas, segundo os teólogos, segundo os estudos mais atuais, os nicolaítas foi uma seita surgida de um ex-diácono da igreja. Lá em Atos, foi escolhido alguns diáconos para ajudarem os apóstolos, e um desses diáconos era um tal de Nicolas. E esse Nicolas, depois, ele fundou a seita dos nicolaítas, que era uma seita que ela proclamava o quê? Que a vida era para ser vivida, a promiscuidade, o amor livre, o poliamor, essas coisas que a gente está até vendo hoje de novo, né? Tudo volta. Eclesiastes fala, as coisas, tudo volta, não é nada de novo debaixo do céu. Eles proclamavam isso dentro das igrejas. Tanto que, se eu não me engano, em Coríntios, teve um caso lá, que o cara casou com a madrastra dele. Não sei se foi Coríntios, foi alguma das igrejas do Novo Testamento. Paulo vai alertar lá. Era desse povo aqui dos nicolaítas. Só que o que aconteceu em Éfeso? Éfeso expulsou eles. Não queremos vocês aqui, nicolaítas. Ou seja, nós vamos manter a nossa ética cristã. Nós vamos manter as bases. Então o que já vimos acerca da igreja de Éfeso? Éfeso era uma igreja que, vamos lá, resuminho aqui. Éfeso era uma igreja que era fiel na doutrina, era uma igreja que era fiel no trabalho, era uma igreja que era fiel nas tribulações, era uma igreja que era fiel na ética. Pode passar aí, Davi. Aí começa a pergunta, né? Cara, será que nós receberíamos esses elogios todos de Jesus? Fica a pergunta para a gente refletir. Será que a gente recebia todos esses elogios de Jesus? Cara, Jesus chegando para você: olha, parabéns, você tem uma conduta muito certa na sua doutrina. Você é uma pessoa ética. Você é fiel no trabalho, trabalha sem reclamar. Eu já ia falhar com certeza, abrindo o coração. Você trabalha sem reclamar, tudo e tal, tá lá suportando com perseverança. Eu já estava falhado aqui já, ó. E aí, receberíamos esses elogios de Jesus? Olhando até aí, igreja perfeita. Cara, que igreja boa. Quem dera fôssemos assim, fiéis na doutrina, fiéis na obra, fiéis na ética, fiéis no trabalho, na perseverança. Mas agora aqui, atenção, o ponto aqui principal. Ponto principal da ministração. Essa igreja tinha um problema na base máxima. Que era o quê? Tá aí, ó. Tenho, porém, contra você isso. O que ele tinha contra? Você abandonou o seu primeiro amor. Em outras palavras, você trabalha para Deus, mas não é por amor a mim. Porque Jesus estava falando tudo no presente. Você tem apego à doutrina, tem apego ali a todas as situações, mas você não tem amor a mim. Você até suporta as provações, mas faz isso sem amor a mim. Só pelas aparências. Você expulsou os nicolaítas só pelas aparências, sem amor a mim. Tenho, porém, contra você isso: você abandonou o seu primeiro amor. E aqui a gente entra no cerne da nossa ministração, no ponto principal. Ontem pastor Agno ministrou sobre santidade. Hoje, Ezequias, agora pela tarde, ministrou sobre libertação. Foi-me incumbido ministrar sobre cura. E eu comecei a pensar, cara, cura, beleza, cura, legal. Gosto de ministrar de cura, tanto que eu até falei para o pastor Agno: não, eu gosto de ministrar sobre isso. Mas vamos ligar cura com vidas, com frutos. Como eu digo isso? Aí eu fiquei pensando nas minhas aulas para as crianças que eu dou lá em cima, que sempre a minha primeira pergunta é: o que é o pecado? E eles têm que responder que o pecado é o quê? Uma doença.
E existe uma doença aqui, queridos, que em última instância está ligada ao pecado. Que é o quê? Que doença é essa? A doença da religiosidade. Queridos, se tem algo que acaba com uma igreja, se tem algo que faz paralisar uma igreja, se tem algo que faça com que uma igreja não ande, se tem algo que faça com que a sua vida espiritual não ande, é o quê? A religiosidade, queridos. E o que é religiosidade? É fazer tudo que um cristão tem que fazer, mas sem ter Cristo como seu centro. Voltando para a igreja de Éfeso, lembra que Jesus falou? Olha, vocês têm muitas obras. Como eu dei o exemplo, se fosse hoje, toda a igreja estava participando de algum ministério, mas participava só por participar, porque tem que participar, ou porque tem algum status, tudo e tal. Ah, você tem apego à doutrina, mas só para enfatizar que você estava certo o tempo todo, só para enfatizar que sua verdade é a verdade absoluta. Enfim, Éfeso estava apegada a coisas que são cristãs, mas que não são essenciais, queridos. Esse é o ponto que nós temos que ter cuidado, queridos, diariamente. Por isso que eu falei, isso aqui, essa ministração aqui é propriamente para cristãos mesmo. Cara, o primeiro amor, ou melhor falando, a religiosidade, essa doença da religiosidade, ela vai entrando em nós naturalmente também. Porque a nossa carne, naturalmente, tende ao pecado. E essa é uma das piores formas, porque o bêbado, o drogado, você sabe que ele está perdido. Você olha e vê, está perdido, não é cristão. Agora, como é que você vai falar isso? Como é que você vai ministrar? Como é que você vai tratar aquele que está dentro da igreja, fazendo o que um cristão era para fazer? Não tem como. Eu não posso chegar para Lais e falar, Lais, olha, tu está com problema de religiosidade, isso e aquilo. Porque eu não vejo dentro dela. Eu só vejo o que ela faz aqui. Ela dança, ela canta, ela toca, canta, dança. Por isso que isso é uma das maiores pragas que assola as igrejas hoje em dia. A religiosidade. Parece cristão, se comporta como cristão, mas não é cristão. Por quê? Porque esqueceu o que de fato importa. Querido, saiba disso, o que de fato importa. Por exemplo, se não tivesse nada disso, se Éfeso não tivesse nenhuma dessas coisas, mas tivesse o amor por Cristo, ela seria plenamente aprovada. Igreja da Filadélfia não recebeu esses elogios todos, mas era uma igreja que ainda mantinha o seu primeiro amor. Então fica aí a pergunta, cara, como está a minha vida? Será que eu estou só fingindo ser cristão? Vou para a igreja todo domingo, faço isso, faço aquilo, pareço um cristão, mas de fato não sou? O que tem motivado o meu fazer para Cristo? Tem uma história, rapidamente, pode passar aí, Davi, que foi um negócio que me impactou muito esses dias, esses últimos tempos. Estudando a história da igreja, eu fui dar aula para o Yevstart, né? Aí, o professor de dar aula aí tem que estudar. Cara, comecei a estudar. E comecei a estudar sobre esse homem aí, que eu recomendo fortemente que você estude também sobre ele. John Wesley, um dos maiores avivalistas desse mundo recente, pós-reforma protestante. Contando a história rápida aqui. O que acontece? Ele era um pastor anglicano. Certa vez, ele estava viajando para evangelizar a América. Estava vindo para a América. E quando ele estava no meio lá do Oceano Atlântico, o navio começou a querer naufragar. O navio começou a querer afundar.
E ele começou a se desesperar, com medo. O pastor estava com medo lá. E nesse local, nesse navio, tinha um grupo de moravianos. Não sei se vocês já ouviram falar dos moravianos. Moravianos foi um grupo cristão tremendo, que eles se vendiam como escravos para evangelizar, para você ver o nível dos caras. Enquanto John Wesley estava lá se desesperado, os moravianos tranquilos, cantavam, e aquilo começou a mexer com ele. Cara, como assim? O que está acontecendo comigo? E ele fala então essa frase: fui à América evangelizar os índios, mas quem é que vai me converter? Fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Até então, durante toda a vida dele, ele tinha sido um pastor anglicano, aí fiel na tradição anglicana, na tradição e etc, etc. Mas quando ele se deparou com isso, ele viu, cara, eu não sou convertido ainda. Que aí, cara, da primeira vez que eu assisti, eu acho que eu estava assistindo com a Naira, cara. Eu me emocionei vendo essa frase. Cara, fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Então ele vai, depois disso a missão dele não andou mais. Ele não conseguiu evangelizar os índios lá na América, porque ele ficou abatido com isso. Voltou para a Inglaterra. Quando ele voltou para a Inglaterra, ele começou a estudar mais sobre a reforma protestante. Pegou os escritos de Lutero, chegou lá no clássico versículo: o justo viverá pela fé. Na verdade foi depois: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, tudo e tal. Você sabe o versículo. E ele falou que pela primeira vez, mesmo ele sendo pastor, aquilo tocou no coração dele de uma tal forma que ele não conseguiu se conter. Que ele fala: as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber disso. Então ele mudou radicalmente a forma de como a igreja anglicana se comportava. Antes, para você ouvir uma ministração, você tinha que entrar dentro da igreja assistir. Ele não, ele foi para as ruas. Ele acordava às 5 da manhã, ia para as ruas pregar para as pessoas que estavam indo para o trabalho na época na Inglaterra, para pregar para as prostitutas, para os bêbados da época, pessoas que nunca entrariam numa igreja. Tanto que questionaram ele depois: mas olha, por que você está fazendo isso? Você tinha uma igreja. Aí ele fala: o mundo é a minha igreja. Cara, e revolucionou. Nós, querendo ou não, temos uma semente lá. Porque o que acontece? Dos wesleyanos, de John Wesley, veio os metodistas. Dos metodistas veio o movimento pentecostal moderno. Do movimento pentecostal moderno na Rua Azusa, teve o espalhamento das Assembleias de Deus. Tudo veio daí. Quando somos curados da religiosidade e compreendemos o tão grande amor de Deus por nós, somos naturalmente levados a espalhar seu amor em todas as nossas ações. Nós viramos a mangueira que dá fruto naturalmente. Mas por que isso? O que precisou vencer? O que precisou acontecer na vida de John Wesley para que isso acontecesse? Precisou ele ter esse verdadeiro reencontro com Deus. Porque ele já conhecia Jesus. Ele era pastor, tanto que ele estava indo evangelizar. Mas é preciso continuamente, queridos, continuamente nos avaliar. Apóstolo Paulo fala isso: examine o homem a si mesmo. Isso não é só no momento da ceia, isso é em todos os momentos. Quer avivamento para a sua vida? Quer avivamento para a igreja? Temos que vencer com a religiosidade. A partir do momento que compreendemos isto, que compreendemos essas coisas, queridos, naturalmente as nossas ações mudam. E mudando as nossas ações, muda o nosso ambiente. Mudando o nosso ambiente, nós contagiamos outras pessoas a querer conhecer esse Cristo que nós seguimos. Dê uma pesquisada na vida de John Wesley. Pesquisa os grandes avivalistas, querido, do passado. Você vai ver que eles não eram tão diferentes da gente, mas mesmo assim impactaram o mundo. Eu estava estudando sobre a história da igreja, né? Eu achei muito incrível. No primeiro século, olha o tempo, século I.
um dos pais da igreja escrevendo como eles faziam os cultos. Nós nos reunimos no chamado o Dia do Sol. Então lemos palavras do nosso Senhor, cantamos algumas músicas e exortamos uns aos outros. Cara, é incrível, querido, como aquela cristandade é linda, queridos. Nós não estamos sozinhos, nós descendemos de uma longa tradição de pessoas que deram as suas vidas e que eram parecidos conosco. Quando eu li isso, o cara está descrevendo um culto igual a gente faz hoje, no século I. Já era um culto igualzinho a gente faz. Isso é incrível, queridos. Pesquisa os pais da igreja, pesquisa os grandes avivalistas. Essas pessoas, elas incendeiam o nosso coração. Elas nos fazem querer ser melhor, nos fazem querer ir adiante, nos fazem querer avançar mesmo. E essas coisas vão aquecer o nosso coração. E novamente, naturalmente, as coisas com o Espírito Santo sempre vão acontecer naturalmente. A religiosidade vai embora, porque você vai querer aprender mais. Vai querer aprender mais. Eu quero saber mais sobre Jesus. Eu quero saber mais sobre Deus. Eu quero saber mais como eu posso melhorar nisso. Eu vou pedir ajuda. Eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou aquilo, eu vou aquilo. E a sua vida nunca mais será a mesma. E consequentemente a vida das pessoas que estão ao seu redor, a vida da sua igreja, da sua história, nunca mais será a mesma. Amém, queridos? Era essa palavra que eu tinha para nós, que o Senhor Jesus tinha para nós essa noite. Quero convidar os irmãos a dar um forte aplauso ao Senhor, amém?